Oi, Amanda. Tudo bem? Bem-vinda. Prazer, viu? Deixa eu tirar esse porta-retrato daqui que tá dando reflexo, né? Oi, Alexandra. Boa noite. Ana. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos, viu? Oi, Márcia. Oi, Ângela. Que bom estarmos juntas sempre. Muito bom. Boa noite, querida. Boa noite. Bem-vinda, viu? Bem-vinda de novo. Olá, Ariane, tudo bem? Boa noite. Isso, o pessoal chegando, muito bem. Dá um tempinho para todo mundo chegar. Esperar o nosso convidado também. Vanice também chegou. Su. Muito bem, meninas. Que delícia, acho que a gente nunca conviveu tanto, né? Oi, Isabela, nossa doutora. Tudo bem? Bem-vinda, viu? Que bom. Boa noite. Conversamos já um pouquinho hoje, né, Isa? Que bom. Já que a gente nunca conviveu tanto, né? Que coisa mais para parar para refletir, né? Que merece uma reflexão. É, gente, assim mesmo. Olha lá a Nilza chegando, o Odair. Boa noite, Nilza. Encontro de amigos, encontro da família. Que delícia, né, pessoal? Muitas amizades virtuais, né? Que começaram também, que com a graça de Deus vão se tornar amizades físicas daqui a pouco. Isabela, é uma coisa impressionante. Muito aprendizado, né, pra gente. Hoje eu conversava com o padre Cleiton, lá de Mogi, ele falou justamente isso. Ele falou quanta coisa boa e bonita chegou, né, no meio de tudo isso. Ele falou, imagina, eu consigo rezar o terço com os meus paroquianos. Então, que a gente aprenda com tudo isso, né? E saiba sempre, mesmo naquilo que não é bom, tirar o que é bom. Porque sempre tem o bom, né? Porque em tudo tem Deus. E como Deus é o bom, sempre no meio de tudo a gente encontra Ele, a gente encontra o que é bom. Falei que isso merece reflexão? Oi, Dê, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Acho que eu vou tentar ligar aqui pro padre. Vamos ver se tá tudo certo lá. Oi, Nilza. Ah, chegou. Oi, padre, tudo bem? Eu ia falar, eu vou ver se tá tudo bem lá com o padre, senão a gente ia resolvendo aqui, padre, mas que bom, deixa eu te chamar. Ah, que bom, padre Fernando! Pois é,
Que bom, hein? Que deu certo, Graças a né, Deus, né? padre? Pois é, Bia. Que bom tê-lo aqui, viu? Pois é. Obrigada, padre. Amém. Que Amém. alegria, viu? Peço sua bênção para todo mundo que já chegou aqui com a gente. Deus abençoe a todos. Nossa Senhora interceda e Isso. guarde cada um. Amém, amém. Falei, ai, meu Deus, eu fico às vezes até constrangida, porque eu sei que vocês correm tanto. É. E eu falo, não tem problema, se acontece alguma coisa, nós vamos tocando, porque Sim, é sim, muita sim. coisa, né, É. padre? Sim, graças a Deus, Bia. É Graças isso a Deus, aí. Eu né? lembrei o dia que o senhor falou até lá do hospital, né? Que o senhor vai aos Isso, hospitais. Então, não sim. sei nem como agradecer a presença aqui, viu? É Deus mesmo. Amém. Eu te agradeço. Tá ótimo assim, viu, padre? Tô enxergando o senhor super bem. Tá, né? Tá Tá. ótimo, tá ótimo. Maravilha. Nossa, com esse crucifixo aí atrás tá lindo. É, aqui, eu tô no meu quarto, na verdade, né? É? Aqui é uma área de estudo, né? Aqui É. eu estudo, preparo as homilias, e ali fica a cama, né? Guarda-roupa e as coisas. Ai, tá ótimo, É, tá ótimo. Muito bom. sim. Porque aqui na casa paroquial mora eu e mais um padre, né? Tá. Então a gente. Aí tem o quarto, a sala e a cozinha. Aí tem a paróquia, mas a paróquia daí é mais para os eventos litúrgicos mesmo. E o senhor mora aí em Itapetininga mesmo, né? Itapetininga, Bia. Itapetininga. Itapê, né, Itapetininga. padre? Itapê, Que bom, muito graças a bem. Deus. Graças a Deus. Olha lá, a dona Elia É. chegou, feliz, já viu o senhor Ah, aqui dona também. Hélia, gente do céu. Puxa vida, que saudade dessa mulher de Deus, viu? É, isso mesmo. Tá É, todo mundo dona com Hélia. saudades. Ela também tá morrendo de É, saudade de vocês. pois é, dona Hélia é muito gente boa. É uma mulher abençoada. Povo de Deus, né, padre? Pois é, É, isso mesmo. Povo de Deus aí, todo mundo é muito lindo mesmo. Emociona a gente, dá vontade de ficar bem perto, né? exatamente, exatamente, né? Olha, eu tô vendo um É, monte de gente nova chegando aqui. Deve ser tudo convidado aí do senhor, ó. deve ser. É, tô dando boa noite para a turma, bem-vindo a todos. Olha lá, É, que legal, pessoal, bem-vindos, viu? Venham sempre. que Que bom. É, a legal. gente, graças a Deus, tem uma boa amizade com o povo, né? O povo é muito É, abençoado, viu, Bia, né? é. É, Não dá para viver sem o o povo, né, povo. padre? Não, não tem como, né? Ninguém não tem como, porque o ser humano é um ser de relação. É, Ele é um ser de relação. E logo, né, numa comunidade, no meu caso, você precisa do povo, né? é Eu isso, sozinho não sou padre, né? A gente é padre para o povo, não para mim, né? é isso mesmo. Porque até porque a hora que eu preciso confessar, a hora que eu preciso de alguns sacramentos, tem que recorrer a outro padre. É, Quer dizer, tem coisas que não é para mim, né? É para o povo. é. Mas tá bom, estamos reunidos, estamos dando o nosso jeito, estamos voltando aos poucos, né, padre? Acho que as igrejas já Sim. estão, né, mais agora. Sim. Ah, deixa eu abaixar o som aqui, até tirar que agora o senhor já entrou. Minha preocupação era o senhor ter que falar comigo. Porque hoje a Siri resolveu participar do Terço da Misericórdia. Aí eu Ai, falei, que não, não dá. benção. Agora esse telefone tem que ficar escondido, que ela resolve aparecer nas horas mais inoportunas. Verdade. Verdade, eu comecei a rezar um louvor, ela começou a falar, eu falei, não, 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 não. Quase joguei o telefone pela janela. Ai, Senhor. Olá, meu padre, meu amigo, me apanhou quando eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Pois é. A Rose, que beleza, graças a Deus. É, Esses padres são pois é. bênçãos mesmo, presente de Deus para nós. Acredito que vocês precisam do povo, nós precisamos de vocês, né, padre? Sem Sim, vocês também não exatamente, somos né? nada, não temos E Eucaristia, não podemos confessar, nada, nada. nada, é Então é uma verdade. relação mesmo que um depende do outro, né? Sim, exatamente, Bia. A gente precisa, né? Um disso. E outra, a gente não é nada sem a oração de vocês também, né? E Isso. para mim, eu aprendi na faculdade e no dia a dia, na espiritualidade eu acabei aprendendo, né? Que a minha vida tem quatro pilares que sustentam a minha vida, né? A Eucaristia, a Palavra de Deus, Nossa Senhora e a oração do povo. Ai, que Se não bonito. for isso, a gente não se sustenta, né? São os quatro pilares, né? A Nossa, lindo. Eucaristia, né? A Palavra de Deus, Nossa Senhora, que é a mãe, né? A É, intercessora, e a oração do povo, que é
A gente tem muita experiência, assim, né? A gente faz muita experiência com oração, a intercessão do povo, né? A gente pede, viu? Reza por uma intenção, uma causa. E acontece. Acontece. Interessante. Interessante mesmo, É, divino. Padre, divino. tão bem-vindo. Agora a gente já deu aqui nosso Obrigado. horário, já estamos com bastante gente aqui juntos, que são, nossa, uma benção, uma graça de Deus. É, Deus abençoe a E todos aí, né? isso, o senhor vai dar muita É, bênção aqui para nós ao longo da noite. Todo mundo que pede bênção, você vai ver. Bênção no começo, é, bênção no meio, bênção no fim. exatamente. Muito bom. E, padre, a gente sempre começa, né, invocando a Trindade, rezando para o Espírito Certo. Santo. Então, eu vou deixar o senhor resolver como é que o senhor quer fazer. Se o senhor começa, então, para a gente um encontro. Se o senhor quer fazer a oração do Tá? Espírito Santo, tá? Bom Eu dia. vou deixar o senhor bem à vontade para o senhor começar. Que quando vem o sacerdote, que a gente usa e abusa. Então, tá bom. Então vamos dar início, né, essa noite, né, de momento de graça, de partilha, né, assim, é uma oportunidade que Deus nos concede de crescimento, né, aprender com você, trocar uma experiência, conversa com as pessoas, palavra de Deus, né, que será partilhada. Então vamos pedir a graça de Deus que, como diz Jesus no seu evangelho, sem mim nada podeis fazer, nada. Até numa partilha, para que ela seja frutuosa, edificante e espiritual, tem que ter a presença de Deus. Uma simples conversa, simples palavra. Se não tiver carregada de uma espiritualidade, ela se torna vazia, né? Então, com Deus as coisas acontecem. Então vamos pedir a Deus, nesse momento dessa live, né? Vamos pedir a graça de Deus. Vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade. Tem a cruz aqui atrás. Quando nós traçamos sobre nós o sinal da cruz, temos que pensar em duas situações. Primeiro, a hora que eu traço o sinal da cruz sobre mim, eu invoco sobre o meu corpo, sobre a minha pessoa, a Santíssima Trindade. Eu trago ela para a minha natureza, para o meu corpo. A Santíssima Trindade. Invoco o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também eu traço o sinal da vitória. Não é o sinal da derrota, é da vitória, né? A cruz. Então, eu me protejo com ela. Então, vamos traçar sobre nós esse sinal tão forte, tão poderoso, abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Reunidos no amor do Cristo para essa live, que o Espírito Santo de Deus, que é a alma da igreja, ele que falou pelos profetas, falou pelos apóstolos, fale ao meu, ao seu, ao nosso coração nesta noite, para que nós possamos partilhar aquilo que Deus quer partilhemos, né? Amém. Que seja uma palavra movida pela ação do Espírito Santo, não pelas nossos ideais, nosso querer, mas o Espírito Santo fale. Ele conhece cada coração que está aqui hoje à noite, sonda, né, cada coração, cada alma, né? Como diz Santo Agostinho, o nosso Deus é um mestre interior, está no nosso interior, então ele sonda, né, nosso interior e sabe o que cada um precisa ouvir, partilhar. Então que ele fale ao nosso coração por essa live para que nos preencha, né? Nos faça crescer com essa partilha. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Também vamos invocar, Bia, a Santíssima Virgem Maria, né? Que é aquela que sempre está presente, aonde o Senhor está, ela está junto. O primeiro milagre que o Senhor realizou na sua vida pública, ou como diz São João, primeiro sinal, Nossa Senhora esteve presente, né? Então, que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém, Bia. Deus nos Olha, conduza. então com Partilha. todos aqui junto de nós, tá tudo certo, Amém. né, Padre? Ó, que Amém. beleza. Sim, Muito sim, bom, sim. muito bom. Sim. Então tá bom, Padre. Então agora vamos ao nosso evangelho. Sim. O senhor lê para nós, então, vou proclamar o evangelho para gente. Tá. O Senhor esteja convosco. Ele está no E meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Amém. Amém. Bem, Padre, Lia. olha, antes de eu começar essa reflexão, a gente sempre comenta uma coisa aqui, né? Que incrível, que Certo. sempre nos evangelhos mais curtinhos é onde a gente tira Sim. tanto ensinamento, né, Padre? Exatamente, Que exatamente. coisa linda! Exatamente. Nossa, Itapetininga, É, boa noite, hein? Quanta gente nova, bem-vindos! é, Que é, delícia! Muito bom, Padre. pois é. Então, Bia, Vamos. de fato você tem razão. Um evangelho tão pequeno, mas que nos fala muito, né? O evangelho de hoje, é, Jesus está ali, como sempre, né? Ensinando, curando, libertando as pessoas, né? Pregando o reino instaurado por ele, em nome do Pai. Né? Jesus é a missão de Jesus. Pregar o reino, anunciar o reino, curar as pessoas, ensinar as pessoas, libertar aqueles que estão escravos, possessos, enfim. É a missão de Jesus que também nos chama para essa missão. Fazer o bem. Nada mais é do que fazer o bem. Uhum. Né? E o evangelho de hoje é muito profundo, né? Muito profundo, porque para muitos, assim, eu não vou entrar nessa questão porque não há necessidade, eu acho, né? É só pegar um bom livro de exegese. Hoje, né, nós temos aí no YouTube, nas lives, professores de teologia ensinando, né? Então eu não vou entrar aqui no mérito, né? Quem são os irmãos de Jesus, se eram irmãos biológicos, espirituais, né? Nós já sabemos. Mas é claro, né, deixar bem claro, bem definido aqui, né? Não posso delongar na live. Os irmãos que eles falavam, né? Sim. Os grupos religiosos, políticos da época chamavam irmãos de Jesus, é porque no hebraico, no aramaico, não tem a palavra que possa dizer qual irmão de sangue ou primo, nada disso, né? Então, é por causa da linguagem da época que se usava primos como irmão, né? Os Sim. primos chamava como irmão, entendeu, né? Então, e tem uma palavra, né, grega, né? Adelphos, né? Que fala irmão e primo, ou seja, um parentesco, né? Isso. Alguém parente, um próximo, né? Isso. E, na verdade, Jesus tinha muitos primos, né? Então, assim, por isso que falava os irmãos de Jesus. Interessante que no Antigo Testamento, por exemplo, né, no Gênesis 11, né? Pronto, só essa definição para que você possa depois pesquisar lá, quem está nos acompanhando, Gênesis 11, né? Quando tem aquela passagem que Taré gerou Abraão, Naor, Taré gerou Abraão, Naor e Arã, né? E Arã gerou Ló. Interessante que daí, né, então Ló era sobrinho, né, de Abraão, né? Sim. Se Arã gerou Ló, que é irmão de Abraão, logo Ló era sobrinho de Abraão. Só que lá no Gênesis 13:8 é interessante, né?
Contudo, no mesmo Gênesis, mais adiante, lá em Gênesis 13:8, Abraão chama Ló de irmão. Interessante, só para fundamentar isso, né? Excelente. Ló é sobrinho de Abraão, só que lá em Gênesis 13:8, o próprio Abraão chama Ló de irmão. Ou seja, é devido à linguagem da época, que não tinha para primos, né? Então chamava-se de irmãos, né? Então, e o Adelphos, quando traduz, aí é uma linguagem para todos os parentescos, né? Então, só a questão assim de linguagem, Jesus não teve irmãos biológicos, não teve, né? Sim. Temos os dogmas de Nossa Senhora. Então, quando traz aqui, né? A tua mãe e teus irmãos estão aí fora, né? No versículo 20. Ou seja, os primos de Jesus, os amigos de Jesus estavam ali, os discípulos, né? Aqueles que Sim. andavam com ele. Então, não tinha filho biológico. É só a gente estudar, pegar um bom livro de exegese, uma boa tradução bíblica, né, uma hermenêutica, que a gente vai entender certinho, né, o que significa essa questão de irmãos que é colocado na Sagrada Escritura referente aos primos de Jesus. Mas assim, mas esse não é o coração do evangelho de hoje, o coração, a mensagem é outra, né? Interessante que Jesus responde, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Interessante, ele é Deus, né? Quem É, ouve a própria palavra dele, né? Está é. dizendo. Aqui, Lia, entra uma situação bem interessante, né? Desse evangelho, assim, porque muitos hoje, nos dias de hoje, até eu digo até algumas homilias, né? Sempre prego isso. Existem muitas pessoas falando o nome de Jesus. Muitas pessoas falando o nome de Jesus. Qualquer um pode falar o nome de Jesus. Até um papagaio, se você treiná-lo, ele vai falar Jesus, Jesus salva, né? Eu já ouvi isso, né? Mas falar a partir de Jesus pressupõe uma experiência com ele, Sim. né? E muito mais do que falar a partir de Jesus, nós somos convidados, não, como diz São Tiago na sua carta, né? Que nós não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, né? Tiago 1:22, mas praticantes da palavra. Colocamos-a em prática. Isso é importante, porque ouvir a palavra, muita gente ouve a palavra de Deus. Muitas pessoas. A gente prega, às vezes, para uma assembleia de 1.000 pessoas, né, 500, 220, duas, aqui tem 41 pessoas acompanhando, ou seja, a gente prega a palavra para assembleias, muitas pessoas, mas assim, poucas pessoas colocam em prática a palavra de Deus, poucas pessoas, né? Tem um Ouvir é caminho uma aí, né, coisa, padre? Tem um caminho, né? né? Sim, Interiorizar, deixar exatamente, isso entrar na mente, né? Chegar no coração. É um exatamente, processo, né, padre? exatamente, né? Porque assim, é a mesma coisa da fé, né? A fé sem obras, ela é morta, diz Santiago também. E eu ter fé só não se sustenta. Eu tenho que ter uma fé que seja traduzida na vida. Sim. Né? Eu só ter uma fé teórica, né? Uma fé que passa por uma teoria é uma coisa. Mas eu ter uma fé transferida, testemunhada no dia a dia. Por exemplo, muitas pessoas falam que têm fé. É. É fácil dizer que eu tenho fé. Mas o que é essa fé? Qual é o fundamento dessa fé? Qual é o fundamento da fé que eu digo que tenho fé? Mas na hora que o calo aperta, que os eventos da vida às vezes me levam, as circunstâncias da vida, a barca, né? É. A barca da vida começa a balançar, né? As A minha vida ondas começa a ficam balançar, grandes, né, as padre? ondas ficam mais, exatamente, começa a balançar. E aí? Aí que eu vou aquela fé que eu tenho como teoria, traduzir na prática. Se eu tenho fé, como os apóstolos lá na barca, na tempestade em alto mar, Senhor, acorda, estamos perecendo, a nossa barca vai virar. É. Eles tiveram fé em Jesus. Jesus acordou, falou com eles e acalmou.
Assim é a nossa vida. A hora que a barca está quase virando, Jesus, por favor, me ajuda, me salva. É. Venha ao meu encontro, né? Sim, eu estou aqui. Calma, calma, eu estou aqui. E as coisas vão se acalmando, Porque né? tem É essa medo, fé. né? Porque tens medo? Eu estou aqui. Exatamente. Exatamente, estou aqui, né? Então, é a mesma coisa a palavra de Deus. Muitas pessoas, hoje, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus a hora que eu quiser, Sim, né? Porque está nas redes, está numa mensagem, num site confiável, sim. né? Está numa live, está no Televisão. YouTube, televisão, entendeu? Tem as redes católicas. Então, eu ouço a palavra de Deus, mas muito mais do que ouvir, a felicidade está em colocá-la em prática, É. né? Aí que está a felicidade, né? É colocar em prática. E como hoje aqui, né? Se eu quero ser da família de Jesus, se eu quero ser chamado por Jesus como membro de sua família, eu tenho que colocar a palavra dele em prática. Quem coloca a palavra de Deus em prática é da família de Jesus. É. Ou seja, é da família do reino de Deus, né? Da família do reino de Deus. Ele dá, é incrível, né? Ele vai no extremo do amor. Ele é Exatamente. capaz de chamar a nós de mãe. Ele vai no Exatamente. extremo do amor, Exatamente, né? Para a Bia. gente Perfeito. entender que ele não É. rebaixa em momento nenhum Nossa Senhora, né, Padre? Mas Sim, ele nos sim. eleva nessa condição suprema de amor Amor. ao nos dar esse exemplo que é Maria, não é? Que Sim. ouviu e foi a que melhor pôs em prática a palavra. Exatamente. Exatamente, exatamente, né? Então, Exatamente. Quando Deus envia o anjo, né? O anjo falou da palavra de Deus, né? A palavra do Pai, né? Não temas, Maria, né? Não temas. Ou seja, e ela ouviu, né? E guardou no seu coração, né? Nossa Senhora guardava tudo no seu coração. sim, Interessante que às vezes algumas pessoas interpretam errado isso também, né? Que coração, biblicamente falando, né? É, na cultura, em linguagem hebraica, semita, coração é a fonte das decisões. Muito diferente da nossa cultura, né? é, Para nós, o coração é a fonte da paixão, né? é, É a fonte do amor, da paixão. Não. Na cultura bíblica, né, semita, o coração é a fonte das decisões, de lá que brota as decisões. Quando a Nossa Senhora guarda no coração, logo ela decidiu. Ela meditou e decidiu. Eu digo sim ao projeto de Deus. Como a senhora disse, né? Ela foi quem mais soube melhor que ninguém. Né, e tudo começou por ela. Eu penso isso. assim, Bia, né? O sim de Nossa Senhora trouxe o sim do Pai, porque era um projeto do Pai, né? Se Nossa Senhora não tivesse dito sim, não ia cumprir o projeto do Pai, o sim do Pai também, de enviar o seu filho ao mundo, né? Sim. Então isso é muito profundo, né? O sim de Nossa Senhora faz com que o sim do Pai também aconteça, de enviar o seu filho sobre a face da terra. E é lindo também quando a gente pensa, daí a gente estende esse sim para São José, né, Padre? Que o Exatamente, sim de São exatamente, José, com o sim de exatamente. Maria, Sim, foi o grande sim a Deus, né? é. Exata, uma palavra tão pequenininha que muda uma história, né? É, Eu sempre digo assim, Bia, às vezes na orientação, né? Na orientação espiritual, né? Numa oração, num acompanhamento espiritual, eu sempre digo, às vezes para as mães, né? Para as mães, olha, mãe, até para o pai também. A senhora, o senhor pode ter um coração que não caiba, né? No seu peito. Você pode ter um coração enorme, não caiba no seu peito, né? Mesmo assim, você pode dizer não. Mesmo assim, você pode dizer sim em certas coisas, né? Então, assim, são duas palavras que norteiam a nossa vida: sim e o não, né? E pode transformar a nossa vida, o nosso futuro, né? Nossos sonhos, nossos projetos, né? e o sim de Maria é tão grande, né, Padre, que Exatamente, ela, né? pelo sim, ela gerou Deus. Então, o Exatamente. que emociona para mim nesse evangelho é isso. Ele É, falar que quem está aqui ouvindo a minha palavra e pondo em prática é a minha mãe.
É. são os meus irmãos, Uhum. é mostrar o quanto Deus espera de nós. O Exatamente. tamanho do sim que Ele espera de nós em resposta a essa vivência na palavra, É. né? Exatamente. Então, é muito bonito, é muito profundo. Então, para que ninguém ache que ele, em momento algum, diminuiu Nossa Senhora aqui. Ao contrário, Exatamente. né? Ele eleva cada um de nós nessa potência Exatamente. máxima mesmo do amor. Exatamente. Exatamente. Jesus não reduz a família. é, Temos que entender que nesse contexto, ele não reduz a família somente no laço de sangue, né? Sim, Ele estende essa família dele, né? Então é aqueles que ouvem a palavra, né? Por isso que ele diz, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lógico, como você bem colocou, Nossa Senhora já ouviu a palavra e colocou em prática. Os discípulos que estavam lá fora também, né, chamados irmãos dele, os primos deles, ouviram e também colocou em prática. isso. Aí Jesus fala, né, esses são os meus irmãos, né, são minha mãe, É, né? E Jesus estende essa família, é, estende a nós, a mim, a você. Se eu ouço a palavra de Deus e a coloco em prática, eu sou da família de Jesus. sim, Você, Bia, se você ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, você é da família de Jesus. sim. E todos aqueles que colocam em prática a palavra de Deus está na lógica do reino de Deus. É. E, e somos a família de Deus, né? É como se ele dissesse, né? Os que estão lá fora e todos vocês são a Sim, minha mãe, os meus irmãos. Ele engloba, não, né, padre? Ele não engloba exclui, todo né? mundo. Exatamente, né? Ele expande, né? Ele expande essa questão, né, sanguínea, não, né? Ele vai além, ele vai muito além, né? Ele amplia, né, essa questão de Isso. irmandades, né? Somos irmãos de Jesus, né? É. E é muito bonito também quando a gente. Porque eu, quando comecei a ler esse evangelho, eu me perguntei, né? Uma que eu nunca tinha me perguntado, mas o que Nossa Senhora queria com Jesus? Por que Sim, eles foram correndo lá, padre? E aí a gente vai para São Marcos, né? Porque São exatamente. Marcos fala ali, né, no evangelho, que achei muito Exatamente. interessante, que chegou em Nazaré a notícia que Jesus, vamos falar com a palavra de hoje, estava causando, né, padre? Sim, sim, Estava causando em exatamente. Cafarnaum. Exatamente. Curava, Sim, espantava demônio, sim, arrumava encrenca com os fariseus, que escandalizava os fariseus, exatamente. né? Mandava perdoar 70 vezes 7, mandava mal Exatamente. inimigo. Mas e o coração Exatamente. de Nossa Senhora? Pelo amor de Deus, vão matar meu filho. Os primos Exatamente. todos me socorrem, vamos tirar Jesus de lá, Bia, mas isso é verdade. não é? A gente volta lá na apresentação no templo. O que o velho Simeão falou? É Né? Uma espada de dor transpassará sua alma. Né? isso. Esse menino será causa de discórdia. Ou É seja, Jesus só enfrentou só isso. conflitos com os grupos religiosos, com o grupo político, só conflitos, né? Ele, assim, né, os grupos religiosos, né, ele não curava em sábado, né, Então, nossa, afrontava, né, a lei judaica, né, os preceitos judaicos, expulsava os demônios, né, assim, quem é esse que expulsa os demônios, né? Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que cura, né, as pessoas? Quem é esse que perdoa os pecados, né? Ele era muito, assim, questionado, quem é esse, né? Ou seja, ele só causou, na verdade, mas causou para o bem, né? Ele isso. Só causou que na para o bem, lógica né? daquele tempo, quem entendia? Ele Exatamente, falava né? em parábolas, ninguém É. entendia, né, padre? E Era uma ninguém coisa muito. entendia. Então, quem É, aqui, muitas mães devem estar presentes aqui, sim. que mãe que não ia falar? Lá para os sobrinhos, gente, vamos lá, É, vamos tirar ele de lá, porque sim. não vai dar certo isso agora, né? Melhor ele vir para Exatamente. carpintaria, melhor ele ficar aqui com a gente. Exatamente. Mas é aí É, que Jesus dá essa resposta maravilhosa. E sim, aí, sim, sim. padre, me corrija, por favor, tá? Que é o lugar da Ah, gente tá. falar e do senhor ensinar Sim. pra gente. Quem sou eu para corrigi-la? Não, Imagina, eu que isso, fiquei. por Não, favor. eu pensei uma coisa na cabeça de um sacerdote. Vê se eu Sim. fui numa linha de raciocínio certa. Se é o senhor
que está na igreja, fazendo a sua pregação, proclamando a palavra, ensinando todos que estão ali, e chega alguém e fala assim: Padre Fernando, seus primos estão lá fora querendo falar com o senhor. O senhor vai abandonar o altar e vai lá ver o que eles querem? Ou você vai realmente dizer que todos ali são os seus primos, a sua mãe, e vai continuar firme ali onde o senhor está, junto com Jesus, proclamando a palavra para que todos escutem e possam pôr em prática? Porque eu acho que isso é muito a realidade também de um sacerdote, se pôr ali no lugar de Jesus, não? Exatamente, exatamente. É assim, sim, Bia, porque assim, na verdade, aqui, né, vou tomar para esse texto, né? Esse texto também tem uma situação interessante que, lógico, que o texto está resumido, né? Mas eles tentaram interromper Jesus, na verdade, Sim, né? Tentaram interromper Jesus, né? Ou seja, pode ser que aconteça, já aconteceu às vezes, de pessoas quererem interromper, né, a palavra sendo pregada, né? Aí você tem que usar de muita sabedoria do Espírito Santo, não a sua razão, sua sabedoria humana, seu conhecimento humano, mas ir além, né? A sabedoria de Deus, né? Discernimento, muito discernimento de Jesus, né? Era cheio disso, claro. Mas eu não interrompia, né? Porque o porquê eles estão aí, né? Se for para uma situação gritante, eles vão adentrar, vai dar um jeito de se aproximar, sim, né? E se for uma coisa não tão necessária, espere, porque nós estamos com Deus, estamos falando de Deus, estamos em oração, né? É um momento sagrado, estamos pregando a palavra, estamos partilhando a palavra, ou estamos rezando, estamos orando por alguém, né? É a mesma coisa no sacramento da penitência, né? Da confissão. Eu estava atendendo agora, até agora há pouco eu estava atendendo. Aí, às vezes, eu tenho um canto que eu atendo na igreja e fico no cantinho. As pessoas vêm e eu vejo assim, as pessoas cumprimentam, assim, joga a mão, né? O padre, oi, e eu não cumprimento, isso. eu não É saldo a isso. pessoa, porque eu estou ali focado, tô com os olhos fitos nos olhos delas, tem pessoas que estão caindo lágrimas ali, tá caindo É, lágrimas, pessoas estão se libertando naquele sacramento, tá botando para fora, eu tenho que dar atenção a ela, olhar na alma dela, tentar enxergar a alma dela. Então, eu estou numa comunhão profunda com Deus, com a pessoa. Então, não, eu não posso, né? Nem seja minha não. mãe passando, não, depois, calma aí, que eu já vou Aquela aí, hora, mas não. dessa hora, essa pessoa não é o seu tudo? Exatamente. Aquela pessoa que está ali é o momento dela, Sim, é o momento da graça é o dela. momento da graça. Até eu sempre oriento isso, ó. Fique em paz, tranquila, o momento é seu. Esse é o momento da graça da sua vida. É o momento que você vai ser curada, libertada, absolvida e perdoada por um Deus misericordioso que Isso. aqui te trouxe nesse dia. O momento é seu, né? Então é dela. Então, e outra, não sou eu que estou agindo, a gente age em persona Christi, né? É Isso. Deus que perdoa os pecados, pela força do Espírito Santo, a gente é só um instrumento que está ali. Então é Deus que está ali na frente da pessoa. Então, o momento é dela. É bem o É que você falou. interessante. Depende, lógico, né, do que fez essa pessoa ir lá, mas E aqui no Evangelho Jesus sabia. Eles foram para tentar tirá-lo de lá. tirá-lo a atenção dele, sim, Tirá-lo de lá, exatamente, levá-lo interrompê-lo, embora. né? Sim, interrompê-lo, né? Só que Jesus é muito sábio, né? Não tem como refutar Jesus, não tem como É, desconcertar Jesus, né? Ele é irrefutável, não tem como desconcertá-lo, né? Ele é Deus, né? é Embora Deus. tenha as duas naturezas, é humano, é homem, mas é Deus, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Evangelho de domingo, né? É, Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Por quê? Né? Porque Deus é Deus e nós somos humanos e ponto final. Não é, tem que discutir, né? é. Por isso que os pensamentos deles não são os nossos pensamentos. O Isso. dele é de Deus, é divino, onisciente, onipresente, onipotente. Nós somos humanos, temos a lacuna, né, do nosso devido pecado original na nossa vida. Deus é Deus e ponto Voltou, padre. final, né? É, ontem também refletíamos sobre isso, né?
Somos pecadores, somos. Sim, Tirando Jesus e Nossa Senhora, que tiveram, né, que sim. Jesus também teve o seu lado humano, mas sem pecado nenhum em Nossa Senhora, Exceto no o máximo pecado, exceto somos o pecado. todos pecadores. Temos que ter É, ciência disso, né, padre? sim. Não é É, à sim, até toa por... que o Sim, primeiro pode falar, Bia. sacramento instituído é realmente a confissão. Exatamente. Deus sabe a Exatamente. necessidade do perdão na nossa vida Sim, diariamente, não é, sim, padre? sim, exatamente. É. Porque todos nós somos limitados, né? Temos grandes capacidades, sim, né? Temos capacidade de arquitetar, rezar, orar pelas pessoas, sim, de pensar, mas existe uma lacuna em nós devido ao pecado original. Nós somos Sim. limitados, somos fracos, né? Deus é Deus Hum. e é Deus, né? Então por isso que o pensamento dele não é igual ao nosso e nunca vai ser. Por mais santo que seja a pessoa, mas Deus é Deus, está muito distante, né? Como o céu aquém da terra, né? Como dizia, né, a primeira leitura também, Sim. né? Muito forte isso, é muito forte, né? E outra, isso quando nós somos humanos. E como dizia a leitura, né? Imagine quando a gente age como um ímpio, né? Como um injusto. Aí está muito mais distante. Aí está muito mais distante de Deus, da É, realidade divina, né? é. Isso que a gente fala é todo dia, né? Espírito Santo me conduza no caminho da Sim, santidade. Vai me exatamente. ajudando, né? A Sim, sair do exatamente. pecado, de tudo isso que Exatamente. me É, afasta, né, do Senhor. Como é sim. bonito a gente pensar nesse caminho de santidade possível, né? Se a gente for Sim, dia a dia, né, nesse caminho de sim, conversão, né, a exatamente. possibilidade também que Deus nos deixa, né, Padre Fernando? Sim, sim. É, porque assim, né, Bia, assim, Deus, ele estende um convite, né? Ele não força, né? Por várias vezes ele mesmo falou, né? Seu evangelho, né? Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, ou seja, pegando a leitura domingo, seus pensamentos, suas ideias, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, né? Ele faz uma proposta, ele É, lança um convite, é. né? Lança um convite, né? Só que aí a gente pega a segunda leitura, né, de domingo, né, de Paulo, né, aos Filipenses, profunda também, né? Viver para mim é Cristo, morrer é lucro, né? Morrer é É, lucro. É, porque quando você encontra Deus profundamente, você faz uma experiência com Deus, não tem como, né? Ele é a felicidade da nossa vida, né, Bia? Ele é a sim, felicidade, sim. não existe outra, né? É. Interessante que ali, também naquela leitura de domingo, né, Paulo estava preso em Éfeso, né? Preso. Então, quer dizer, por isso que ele fala: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Que não sabe se vai sair preso, vai sair vivo ou morto da prisão, ele não sabe o que vai acontecer com ele. É. Por isso que ele fala: morrer para mim é lucro. É, Paulo, é interessante que Paulo não vê a morte, né, assim, igual nós vemos, né? Paulo, ele não vê a morte assim, como diz a leitura, né, ele encara a morte não da forma que nós encaramos, né? Como mais terrível e assustador, né, de todos os males. Para Paulo, a morte é uma possibilidade de ver a Deus. É a alegria de todos os santos, né? Quem É. está num grau de santidade, uma profunda intimidade com Deus, quer sair desse mundo terrível, quer contemplar a Deus face a face, né? Quer ver Nossa Senhora gloriosa, coroada pela Trindade, Isso. né? Então, por isso que Paulo fala que a morte, ele encara a morte como uma possibilidade de ver a Deus. Até eu dizia no Milia, né? Me assusta às vezes cristãos, estou falando de cristãos católicos que têm medo da morte. Não Sim. podemos ter medo da morte, né? Não. Porque a morte é uma possibilidade de ver a Deus, né? É. De passar por esse mundo para adentrar ao paraíso guardado por E Deus, né? nem nos enterrarmos na tristeza quando algum ente Exatamente. querido volta à casa do pai. Exatamente, Também, exatamente, claro que exatamente. saudades, não tenha dúvidas nenhuma que a Sim, gente pode sentir, exatamente. mas entender que foi uma passagem para um lugar muito divino, para onde Deus prepara Sim, para cada um uma morada. É com carinho, exatamente, é com amor que ele nos espera, não é, padre? exatamente, exatamente, né? Ele diz no Evangelho de João, né?
vou para o Pai e vou preparar uma morada, né? Se assim não fosse, eu vos teria dito, né? Ele diz, né? Isso, ele fala É com muito todas as profundo, letras, né? né? Se Ele assim veio não fosse, eu aqui, teria dito aqui. ele vem aqui nos dar essa Exatamente. notícia, essa boa nova. Sim. Então, É. eu acho também, a gente é da nossa cultura, a gente aprende desde pequenininho esse medo da morte, né? Isso, Precisa ser revisto a forma de você sim. educar um Encarar a filho, de morte. você dar uma catequese. Óbvio Sim, que todo sim. mundo tem que saber que o dom mais precioso que temos é o dom da vida. Cuidar da vida Exatamente. com o maior respeito, né? Exatamente. Por Exatamente. quantos dias o Senhor nos permitir aqui, né? Cuidar do nosso corpo Exatamente. físico, que é a morada da nossa alma, sem Exatamente. dúvida Somos templos de Deus. nenhuma, mas Exatamente. que quando chegar a nossa hora, que seja como Paulo diz Exatamente. mesmo, né? Combati o bom É, combate e agora a coroa da glória está a mim reservada, que assim seja, exatamente. né, Exatamente. É pai? isso mesmo. É. É. Ó, Bia, é um mistério, né, da fé, né? olha lá, Padre Elcio e Padre Rodolfo, Ó, dando um o Padre abraço, Elcio estamos aí. aqui. Manda abraço, abraço para o Monsenhor Elcio, grande amigo, amo de coração, de alma. Que Faz bom, parte, né? Ele contribui, né? Ele que me acolheu no seminário, né? Quando sim. eu vim para o seminário, ele era reitor na época, né? Ele era reitor e ele me acolheu no seminário, né? Me ajudou nas crises, né? Nós temos as crises, né? E a Sim. crise é um bom sinal, né? De Isso, que bom crescimento. A tê-las, crise, né? a crise nos faz crescer, né? Sim. E ele me ajudou muito, sou muito grato ao Monsenhor Elcio Roberto de Góes, né? Ele é Monsenhor, né? O vigário-geral da nossa diocese. Tem o Ah, eu título de sabia que o Padre Monsenhor. Elcio tem esse Monsenhor. Monsenhor, porque ele é Legal. vigário-geral, né? Sim, sim. Abaixo do bispo ele que responde. Então, na ausência do bispo, ele responde, né, pela diocese. Então, ele é E o é tão bonito, Monsenhor. né? É tão bonita essa proximidade de vocês conosco, sabe? De estar aqui, de conversar. Eu acho que essas coisas lindas que a gente tira dessa pandemia, sabe, Padre Fernando? Essa proximidade com a palavra, vocês, os Sim, sacerdotes, né, se reinventando para estar próximos a nós. sim. A É gente está verdade, vivendo, né, verdade. tantos Bia, é mares. verdade, Bia, é verdade, muito. Nossa, É, exato, porque para mim, Bia, essa pandemia está sendo um momento de muita graça. então, Muita graça. Muita mesmo, sabe assim? Eu tive umas experiências muito profundas, assim. Eu já visitei muitas pessoas com Covid. Muitas, muitas. Toquei nas pessoas. Porque assim, aqui na cidade, tá eu e mais um padre, né? Que estamos liberados para que a gente possa entrar na UTI, né? Porque tá um momento muito delicado, cuidado, então, assim, tá meio restrito. Então, tá eu e mais um padre entrando nas UTI, né? Para fazer a unção dos enfermos. E eu já fiz unção, acho que muitas pessoas estava ali, né, infectada com a Covid, né? Então, muitos, né, faleceram, né? Muitos faleceram, né? Esses dias mesmo eu fiz uma unção e a pessoa faleceu. Mas é um momento de muita graça, assim, muita graça, sabe? Assim, você vê a misericórdia de Deus no momento da partida dessa vida, né? A passagem dessa vida, a pessoa está ali e você poder ministrar em nome da igreja. Não é eu que vou lá, não é o padre Fernando, é a igreja que entra naquele hospital. sim. É a igreja que entra e confere àquela pessoa um sacramento chamado unção dos enfermos. E por esse sacramento, aquela pessoa é ungida e é perdoado os pecados dela e ela parte deste mundo na graça, né? Na Nossa. graça, em estado de graça. Então, assim, é uma alegria muito grande, uma experiência muito profunda, né? A gente tô no hospital, né? Aí até tirar todos aqueles paramentos que você coloca, né? Que tem que ser muito bem protegido. A hora que demora, eu chego em casa, a pessoa já manda a mensagem, padre, a pessoa descansou. Quer dizer, é um momento assim ímpar, né? De graça, assim. Você vê a misericórdia de Deus agindo, né? Assim Como a nesse nossa momento. igreja é linda, né, Padre? É linda. Nossa igreja é Sermos muito chamados linda, de muito membros rica. dessa igreja, nossa, que Né? presente de Deus para Exatamente. nós. A nossa igreja é muito linda, né? Porque os sacramentos, né? A gente nasce, recebe um sacramento. Sim. Você começa a caminhar, crescer, daí você tem a idade da razão,
você tem um outro sacramento que é, aí você faz umas besteirinhas, né? Você tem consciência, tem a penitência, É, né? Que é as confissões. Aí você se prepara para receber um outro sacramento, que é o corpo de Deus. é. Aí você vai caminhando na comunidade, vai crescendo, vai se organizando, recebe um outro sacramento, confirma a sua fé, a unção. Isso. Aí você começa a ficar maior, né? Começa a estudar, começa a aprender, viver em sociedade. Você vai escolher um outro sacramento para se namorar. A igreja vai te dar outro sacramento, o matrimônio ou a ordem, padre. Aí você caminha, vai servir, vai servir. Lá no final, cansado, sofrido, labutado, sem condições, a igreja vai te alcançar com a unção dos enfermos. Ou seja, do nascimento ao findar, a igreja está nos acompanhando com o sacramento. É isso mesmo. A É nossa muito vida é bom. sacramental, né? É, A nossa vida é é, sacramental. é. Ai, A igreja é padre, muito que linda. lindo. A igreja é muito linda, né? Quer Muito, dizer, ela nos muito. conforta, ela nos conforta, ela nos acompanha do nascimento até a nossa partida desse mundo. Ela nos acompanha com os sacramentos. É. E pensando também, né, de que qualquer lugar do mundo que você estiver, quando você entra em uma igreja, você fala: estou em casa. Estou em Exatamente. casa. Esse Estou em casa. sentimento também que a gente pode sentir, não tem preço. Emociona, Exatamente. né? Exatamente. Então é muito lindo, Exatamente. muito rico, muito é precioso, é um presente de Deus para nós fazermos parte dessa igreja. Sim, Padre, tanta exatamente. gente escreveu tanta coisa bonita aqui. Vamos ler um É pouquinho que o pessoal verdade, né? escreveu? É bastante gente acompanhando, graças a Deus, né? Graças a Deus. É, Tudo para o o crescimento povo dessa igreja. abençoado. Deus Maravilhoso. abençoe a todos, né? Todos que estão rezando Amém. conosco, né? Amém. Deus abençoe aí cada um, cada alma, cada um que está acompanhando, está partilhando, mencionando sua mensagem. Né? É Deus isso acompanha mesmo. todos aí, neste momento. Né? Bom, então É todo mundo aqui muito agradecendo bom. muito a sua presença, Padre. Sim, sim. Vamos lá. O povo está aí rezando com a gente. Isso. As pessoas aqui respondendo. Então, peraí que eu tô chegando. Glória. Muito bem. Padre Fernando, muito querido por todos. O evangelho de hoje é sublime. Sim, exatamente, né? Então, que fique no Evangelho, né, Bia? Que fique essa frase, né, como fechamento, né? Para que eu e você, para que nós possamos fazer parte da família de Jesus, que eu e você, né, nós possamos fazer parte da família de Jesus, o único critério que ele coloca é que nós possamos ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. É o único critério que ele coloca na nossa vida. A Só gente não isso, tem né? muito que inventar, né, para encontrar Deus, Não, não, né, não. É ouvir Padre? a palavra e colocá-la em prática no dia a dia. Amém. Simples assim, difícil, sim, exigente mas é tão simples, né? Muito simples. Isso sempre me vem aquela frase: quem tem ouvidos, É. ouça, Nossa, ouça. é interessante. O Evangelho de hoje é quem quer ser da família de Jesus, da Isso. família do reino de Deus, né? O único critério que ele coloca, né, para fazer parte dessa família é ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Só isso. Quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática é da família de Jesus. Está caminhando dentro do reino de Deus. Não está caminhando com o anti-reino, né? E outra, ele é pai, né, Padre? Então ele não pede isso e abandona a gente. Ele não falou: gente, então, olha, escuta, pratica, tchau, tô subindo para os céus e um dia a gente se encontra. Não, Exatamente. ele deixa o Espírito Santo. Ele deixa Exatamente. o que nós precisamos para conseguir pôr em Exatamente. prática. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é um O pai Espírito de muito Santo, amor. é ele que vai alinhavando a nossa vida com a palavra, né? Ele que vai orientando. Ele é o guia, ele é o advogado, né? É ele que nos dá as ferramentas, os 7 dons, Sim, os 12 frutos e os carismas. Nos dá isso. as virtudes, vem por meio do Espírito. É. Né? É ele que nos dá para possamos viver a palavra e colocá-la em prática. Por isso que a gente sempre fala que a gente até fala que é um exercício do Deus convida. Quando alguém fala é difícil, a gente tem que completar, mas é possível. É Mas possível, é possível exatamente. porque ele nos deixou o Espírito Santo.
Santo, exatamente. Né? Senão, que pai que Exatamente. seria esse? Que misericórdia seria essa? Exatamente. Não é? É, Então, é é, possível, senão ele não teria pedido. exatamente, né? Muito bom. Deus nunca nos abandona, Bia. Nunca, nunca, nunca nos abandona. Nós que abandonamos a Deus em muitos momentos da nossa vida. É, Nós que nos esquivamos de Deus. isso, É eu que rompo com a amizade com Ele. Ele nunca rompe com a amizade, com a isso. nossa amizade, né? Lógico, né? Existem formas de perder a amizade de Deus. Amizade, entenda bem, amizade não um vínculo ontológico da criação, da imagem e semelhança. Qual que é o meio que nós perdemos e rompemos a amizade? Por meio do pecado mortal e grave, como diz o Catecismo da Igreja. Sim. Né? Aí rompemos a amizade, né? Aquela amizade, aquele diálogo. O que é amizade? Amizade é diálogo, conversa, pede, ele te dá, né? E quando a gente está no pecado grave, mortal, a gente quer correr mais de Deus, fica com É, vergonha de Deus. é, Aí eu distancio dele, eu rompo com a amizade. E ele sempre querendo nos alcançar, né? Claro, né, que rompe-se a amizade e jamais um vínculo ontológico de criatura e imagem e semelhança, jamais. Né? haja vista Adão, Adão e Eva, Exatamente, não é? exatamente, exatamente. Deus não abandonou em momento nenhum, De forma alguma, né? de forma Veio alguma. sempre fazendo as alianças, As alianças, resgatando, mostrando o seu amor, resgatando, sim, né? é. Se for se Deus esconder, nunca, né, exemplo, às vezes nós se escondemos de Deus, sim, fugimos de Deus, né? Mas, olha Jonas, né? Não queria pregar fugindo de Deus, mas Deus nunca nos abandona, nunca. Ah, padre, mas estou numa tragédia, está acontecendo um monte de coisa errada. Aí você está rezando? Está pedindo a graça para Deus? Ou seja, Deus age quando eu invoco. Uma vez eu escutei uma coisa, Bia, muito profunda num retiro que eu fiz de um padre muito santo. A doutrina da igreja, a tradição nos ensina que nós temos um anjo da guarda. É sim. nos dado um anjo da guarda, né, no nosso nascimento, né, na nossa concepção, para nos ajudar, né? Acabamos de celebrar o 7 de setembro, né? Cada país, né, a gente viu pelas pregações dos padres, cada país tem um anjo, né, É, da guarda, né? Tem um anjo da guarda, e nós temos um anjo da guarda. E uma vez eu escutei num padre uma coisa bem interessante, que o nosso anjo da guarda, ele vive triste, passa um dia triste porque nós não invocamos, nós não chamamos ele para nos ajudar, não damos tarefas a ele para lutar por nós. Lógico, às vezes passamos o dia sem rezar o Santo Anjo do Senhor, uma simples oração com uma tamanha força. Invocamos o anjo da guarda, vem me ajudar. Né? Mesma coisa a Deus. Deus não pode fazer porque eu abandono, né? Eu não peço, eu não clamo, né? Daí não é Deus que me abandona, é eu que o abandono, né? É não muito podemos diferente. levantar antes de rezar o Santo Anjo e invocar De o forma Espírito alguma. Santo De e forma uma Ave alguma. Maria, né? Como a gente Exatamente. fez aqui Pai no nosso, começo, né? né, Padre? Exatamente. Às vezes as pessoas falam, eu não rezo, eu não tenho vida de oração. Mas não é quantidade, Bia, de oração, é É qualidade, qualidade. né? A sinceridade, a honestidade das palavras, né? Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Vinde Espírito Santo e um Santo Anjo, gente do céu, você está guardado, blindado e protegido. Né? Padre, eu recebi aqui agora o aviso do Instagram, falta um minuto Vai para nossa cair. live encerrar. Então, pessoal, Certo. agradeço todo mundo. Foi um momento abençoadíssimo. Que Sim, bom ter o senhor aqui. Ainda bem que é a primeira de muitas, com a graça de Deus. exatamente, sim. E, padre, vou pedir então para o senhor dar uma bênção final para nós, por Certo. favor. Vamos dar uma benção, então. Eu agradeço a todos que participaram, a todos, né, pelas mensagens, né, pelas partilhas, pelo diálogo também, né, estamos conversando junto. A você, Bia, do meu coração, da minha alma, né, peço perdão publicamente por ter, né, procrastinado várias vezes, né, Imagina, essa padre. live, a correria, mas obrigado de coração e de alma, tá bom? E vamos Amém. pedir a bênção de Deus, então. O Senhor esteja convosco. Peraí, padre, nós vamos voltar.